surgiu para mim, meio que caiu de paraquedas para mim, né, igreja. Eu lembro que uma turma de amigos meus queria fazer crisma, né? Aí se inscreveram lá para fazer crisma na Capela do Prado, ali em Santo Antônio. Aí me chamaram para fazer junto com eles. Eu não queria muito, não estava muito interessado. Minha mãe me pediu. Pô, filho, você nunca fez nada para agradar a mamãe. Poxa, mamãe gostaria que você fizesse crisma, porque mamãe nunca me fez crisma. Eu acho que eu estava com o coração naquele momento disposto, eu não acreditava em igreja, não ia na igreja, vivia uma vida mundana, louca. Mas eu resolvi fazer crisma. Não mudou nada para mim a minha vida na crisma, mas foi onde eu tive o primeiro contato com a igreja, foi onde eu comecei a participar de grupo jovem, foi onde eu vim cair de paraquedas aqui em Santa Terezinha, né? Vim para o grupo jovem aqui, fiquei no grupo jovem aqui por um tempo, coordenei o grupo jovem aqui mesmo sem conhecer nada, sem aceitar o que a igreja ensinava, né? Até chegou um momento em que Deus me chamou e eu acabei dando um sim para ele. Mas ela caiu de paraquedas para fazer um curso de crisma. Eu estava vindo no grupo jovem, nós criamos um grupo de teatro aqui na igreja, né? Até me tornei coordenador do grupo de teatro. E a gente gerou uma meta no grupo, que era o quê? Era o grupo ABA, né? A meta do nosso grupo era o quê? Não tinha essa não, que todo mundo resolvesse era pela maioria. Então nosso grupo fazia teatro longe, fizemos em Macaé, fizemos em Jacuíba, fizemos em Cantagalo, fizemos em vários lugares o teatro para evangelizar. Aí chamaram a gente para fazer um teatro no Retiro de Carnaval em 97, Teatro do Terço Vivo. Eu sempre fui apaixonado por carnaval, sair em bloco, era muito doido, eu gostava muito dessas coisas de rua. Aí eu falei que não ia. E sempre que fazia Jesus no teatro era eu. As outras 10 pessoas do grupo falaram que eu não ia para o retiro. Eu fui voto vencido. Tive que ir para o retiro. De lá eu conheci Jesus. Né? Lá eu me converti, lá eu abandonei a vida mundana, lá eu parei de beber, lá eu abandonei o cigarro, lá eu abandonei aquilo tudo e quis começar uma vida nova. E fui caminhando. Até que um dia aqui, na época seminarista, o Milton, hoje padre Milton, falou que havia necessidade de se fazer um retiro para jovens em Santa Terezinha, né? Eu fiz o TLC pela paróquia, mas o TLC não veio para a paróquia, a gente não trouxe, não chegou a trazer para a paróquia, né? E o Milton falou, David, a gente precisa fazer um retiro para Santa Terezinha. E na época eu falei, pô, mas como fazer um retiro, né? Até que um dia eu fui fazer um encontro, o Efatá, e lá dentro do Efatá Deus colocou no meu coração assim, poxa, você tem que montar um retiro para jovens. E a mesma visão que eu tive na minha conversão do sudário na parede, o homem que deu a palestra lá do sudário colocou a foto do sudário na parede e falou, esse é o Deus do impossível. A mesma imagem. E aí eu entendi que eu tinha realmente que fazer um retiro que era impossível para Santa Terezinha na época. Porque o TLC não foi feito aqui porque nós trouxemos a ideia do TLC, propomos, distribuímos fichas, em 2 meses de fichas só fizemos 7 pessoas, só 7 pessoas preencheram. Tivemos que cancelar o retiro por isso. Porque Deus não queria que a gente fizesse o TLC na época. Deus queria que a gente fizesse algo que fosse da cara da paróquia, né? E aí, eu estudava a Bíblia na igreja, Deus me deu o nome de Fanuel. Ó, cara, eu falo pra você, tem hora que eu penso em abandonar agora todo dia, né? Porque a gente, muitas vezes, é muito propício a querer largar as coisas no meio do caminho. Mas teve um momento da minha caminhada que eu abandonei. Foi do 5º Fanuel, eu saí porque, na época, houve muita coisa que foi falada a meu respeito, na época, que não era verdade. E aquilo, o ser humano, a gente tende a se machucar muito com as coisas, a assimilar muitas coisas externas, né? E aí eu fiquei, na época, muito para baixo, não queria mais vir na comunidade, saí da paróquia, saí do grupo, deixei o grupo na mão de outras pessoas e fui para uma outra paróquia. Naquela paróquia as portas se fecharam para mim. E aí eu fiquei meio sem saber o que fazer. Né? Fora de Santa Terezinha, fora do Fanuel, né? Sentia como se tivesse abandonado um filho, não podia entrar em outra paróquia.
E aí eu fui para um grupo de oração no banquete e eu fiz um curso com o grupo de oração lá. Naquele curso me motivou novamente a caminhar, a voltar para a comunidade, mas mesmo assim eu não voltava por causa de tudo que tinha passado aqui. E aí Deus deu uma promessa para a gente numa adoração, né, que mandaria um sacerdote e sua esposa para ajudar a gente. O sacerdote não pode casar, mas que sacerdote era esse? Foi uma adoração nesse grupo de oração. Quando eu chegava em casa na segunda-feira, bate na porta da minha casa um sacerdote, na verdade um diácono permanente, queria conversar comigo. Falou: David, eu quero muito ajudar o Samuel. E aí eu entendi aquela promessa que Deus queria que mandar um sacerdote e sua esposa, era o diácono e sua esposa, para ajudar a gente. Foi aí que ele conversou comigo, me chamou para voltar e falou que me ajudaria o grupo na comunidade. Foi aí que eu voltei, que ele me ajudou e que nós começamos o Fanuel de novo aqui. O Fanuel quase acabou, ficamos com 10 pessoas só de um grupo grande, só 10 pessoas ficaram naquela época. Então foi um período. Muitas vezes eu penso em abandonar todo dia. Né? Você tem problema em casa, problema no serviço, tem problema na igreja, tem problema... A vida são problemas, né? Mas Deus fala: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e aflitos, pois porque eu vos aliviarei. Então é saber que Deus alivia a gente, né? E seguir em frente, porque não é a gente que escolhe, Deus nos escolheu primeiro. O que acontece? O que faz acontecer uma necessidade, né? O que faz acontecer a necessidade é a procura. Então, quando surgiu a procura de mais pessoas para fazer o encontro, houve a necessidade da gente dar resposta àquela procura. E aí a gente começou a fazer para mais gente. Na verdade, tudo aquilo que fica de forma de muito tempo fazendo a mesma coisa, ele perde o sentido de se fazer. Então, quando o Fanuel assumiu o desafio de crescer, o Fanuel assumiu o desafio de quê? De não querer ficar mais preso dentro de um aquário, né? A gente quis sair do aquário e a gente quis pular fora do aquário para a gente começar a tentar encontrar poços mais profundos para a gente poder mergulhar e nadar nesses poços. Então, quando você cresce, você traz o quê? Você traz mais problemas, você traz mais dificuldades e você muda uma dimensão. A verdade é a nossa forma de falar, a nossa forma de evangelizar é a mesma. Mas o que muda é a forma como a gente faz. Por quê? Porque você fazer um retiro para 30, você sabe o nome de todo mundo. Você fazer um retiro para 120, você tem que saber o nome, mas você também tem que dar conta de arrumar, tem que dar conta de cuidar, tem que dar conta daquilo. Então o que aconteceu? O Fanuel teve que crescer para poder, dentro do crescimento, sofrer e dentro do sofrimento, aprender a fazer aquilo que Deus quer da gente. Foi só quando a gente quis crescer que a gente começou a abrir os olhos para ver para onde a gente tinha que remar, né? Só com o crescimento que se descobre qual é a vontade de Deus. Na verdade, um carisma, ele só vai ter uma maturidade quando ele chegar em média aos seus 25, 30 anos. Ele começa a amadurecer. Fala, é um carisma novo, tem 13 anos. Né? Hoje, a gente consegue trabalhar mais o carisma do que a gente trabalhava antigamente. Os primeiros viveram o essencial. Os de hoje vivem o prático. O convite é viver o prático, porque já é um amadurecimento do que é essencial. Então, se o Fanuel chegou ao retiro de adolescentes, nosso maná, chegou ao nosso retiro de crianças, foi porque houve necessidade de quê? Do movimento crescer. Porque a gente estava preso na visão de que o Fanuel era só um retiro de jovens. Só que, o que é ser jovem para Deus? Ser jovem só ter de 16 a 30 anos? Então a gente descobriu que o carisma do Fanuel para evangelizar jovem podia atingir as crianças, que são jovens, e os adolescentes, que são jovens. Na verdade, quando a gente abriu o Fanuel para crianças e adolescentes, a gente abriu o Fanuel para Deus queria do carisma. Ali a gente começou a definir o carisma do Fanuel. Né? Ali a gente começou a entender o carisma do Fanuel. Então nós crescemos. Deus sempre convidou a gente para se comunicar. Temos que aprender a trabalhar mais a nossa comunicação. A comunicação às vezes não é muito boa. Então, sabe,
a gente se comunicar com os grupos, a gente se comunicar com a igreja, a gente se comunicar com o outro. Então a gente está começando a aprender, isso é crescimento. O Fanuel tinha que sair para poder evangelizar nas casas. Deus deu para a gente um grupo de oração que virou um terço peregrino, que vai visitar as casas. Então isso é amadurecimento, isso é crescimento. Isso, na verdade, é o entendimento do carisma que nós temos. Então o Fanuel precisa sim crescer. Olha para onde a gente vai crescer. A gente só vai chegar no definir do nosso crescimento quando a maior parte de nós do movimento conhecemos realmente a nossa vocação. Se a nossa vocação é Fanuel, aí sim, aqueles que definirem sua vocação, que entenderem que a sua vocação, o seu carisma é Fanuel, esses vão fazer o Fanuel crescer. Olha, o objetivo nosso tem que ser fazer a vontade de Deus. Eu falo como fundador, é o que está no meu coração. Né? O que está no meu coração é muita dor de não saber muitas vezes para onde a gente vai, para onde a gente vai. Né? Eu sei que a gente tem que ir, eu sei que a gente tem que viver. A gente só vai saber para onde a gente vai parar no momento que a gente começar a viver isso daí. Quanto mais a gente vive, mais a gente se aproxima da vontade de Deus, mais a gente se aproxima de fazer a vontade de Deus. Né? Então, muitas vezes me angustia quando a gente não consegue viver isso daí, a gente não consegue dar respostas à vontade de Deus, ao que Deus quer da gente aqui. Então, o que eu quero é dar respostas, o que eu quero é fazer a vontade. Aonde a gente vai chegar, Deus sabe direitinho onde a gente vai chegar. É uma promessa de Deus isso daí. O Padre João Evangelho chamou a gente de movimento quando a gente só pensava em ser grupo jovem. Não, vocês não são grupos jovens, vocês são movimento jovem. Porque o Padre João naquele dia enxergou que o Fanuel era um carisma. Era algo novo. Então o que a gente sofre no Fanuel é que a gente é novo. E tudo que é novo gera medo para a gente e para os outros que olham para a gente. Então aonde a gente vai chegar, eu não sei. Eu só sei aonde a gente já está, aonde a gente está vivendo. E onde a gente está vivendo hoje é o quê? É uma terra que é promessa de Deus para a gente. E o que a gente está fazendo é o quê? Essa descoberta do nosso carisma, de quem nós somos, e dentro dessa descoberta de quem nós somos, nós estamos fazendo essas formações, estamos fazendo esses encontros, estamos dando essa resposta a esse chamado de Deus. Bom, filho de Fanuel, eu não sei como ser um bom pai, né? Porque paternidade você não nasce sabendo, você aprende. Então eu estou aprendendo a ser pai carnal dos meus filhos, com a minha esposa, e estou aprendendo a ser pai espiritual. Então, quando eu descobri que na verdade o fundador é um pai, eu entrei em parafuso, porque eu falei, cara, eu não tenho mais de 200 filhos aí que eu não sei nem, não estou nem dando atenção. Tem filhos que eu tenho que trocar fralda, tem filhos que eu tenho que levar uma madeira, eu não sei o que eu faço. Mas o que eu queria dizer para vocês nesse momento de Fanuel é que, né, a crise é uma bênção. Né? Às vezes eu passo por uma crise pessoal, mas eu sempre vejo que Deus está me abençoando naquilo. Tudo que a gente está vivendo hoje é uma bênção. As coisas boas, as coisas ruins, é uma bênção. Mas eu queria convidar muito a vocês aqui, sejam aquilo que a gente está chamando vocês a ser. Não desanimem com as críticas, não desanimem com, sabe, com as perseguições, com os momentos difíceis que vocês vão passar na caminhada. Porque, filhos, só acontece isso para que a nossa fé possa crescer e amadurecer. O que somos hoje é reflexo do que nós sofremos ontem. E o que vamos ser amanhã vai ser reflexo do que estamos passando hoje. E na verdade o que Deus quer da gente, na verdade é só um sim. Vamos olhar para Jesus, vamos falar que eu estou desanimado, mas eu estou aqui. Senhor, eu não queria vir, mas eu vim. E Senhor, o que eu quero ser é o que Deus está me chamando a ser agora. Filho, você que é do Fanuel, vamos fazer uma grande corrente de oração, vamos rezar, vamos ajudar, vamos abraçar a igreja, porque a igreja é nossa mãe. A igreja é aquela que cuida da gente, que acolhe a gente, a igreja é aquela que ensina a gente, que exorta na vida da gente pela ação do Espírito Santo. E vamos abraçar, porque o movimento hoje precisa evangelizar. E a gente só vai evangelizar quando a gente for evangelizado. Quando eu for evangelizado, você for evangelizado. Daqui sai para o mundo, e o mundo está esperando a gente. Né? Um feliz aniversário para vocês, porque o aniversário é de vocês também, e que Deus possa abençoar todo mundo.